Isso aqui. Conseguiu voltar de viagem, então, Wilson? Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live no canal da Fundação Libanesa de Minas Gerais. Hoje é um momento muito especial, uma live que nós temos a presença dos membros da Câmara Brasil-Líbano, Câmara de Comércio Brasil-Líbano de São Paulo e da Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano, justamente para celebrar um termo de cooperação que a Fundação Libanesa tem o orgulho de firmar com as duas entidades, passando a fazer parte dessa rede nacional das entidades líbano-brasileiras como um instrumento para a solução extrajudicial de conflitos. Todos nós, brasileiros, libaneses, de todas as nacionalidades que fazem parte da sociedade brasileira, empresários, investidores, sabem das dificuldades que o Brasil atravessa, e ainda mais quando existem os conflitos a serem solucionados. E tão logo a Fundação, eu tive conhecimento desse projeto, dessa ferramenta que foi criada, dessa instituição que foi criada em São Paulo, sob a liderança do Dr. Guilherme Mata, nós procuramos conhecer mais e fazer parte. Nós acreditamos que esse projeto que nós estamos aderindo hoje, que suas raízes possam também alcançar aqui em Minas Gerais e os frutos sejam também colhidos aqui em Minas Gerais pelas empresas mineiras, líbano-brasileiras e independentemente da relação líbano-brasileira, que também alcance toda a iniciativa privada e possa ser mais uma entidade também a gozar da credibilidade da sociedade mineira. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Elias Obeide, nosso apoiador, juiz de direito aqui da capital, da Elma Jacó, que também faz parte da Fundação Libanesa, José Vec de Carvalho, Márcio Garcia, Dr. Nicolau Lupiães Neto, também juiz de direito aqui da capital, que nos honra com sua presença, Virgínia, enfim, Elvira Januário, enfim, todos que estão chegando e fazendo parte aqui da nossa audiência. Sintam-se cumprimentados. Quero agradecer também o apoio do Grupo Super Nosso, na pessoa do Euler Negen, um empresário de ascendência libanesa que muito nos orgulha, que hoje tem mais de 10 mil funcionários, gerando mais de 10 mil empregos aqui em Minas Gerais, e é um apoiador da nossa fundação, sempre colaborando conosco. Agradecer também ao Vila Árabe, à rede Vila Árabe, na pessoa do Gabi Madi, a Riera e Papini, enfim, agradecer a todos, ao Empreendimento Riviera, todos que estão conosco, sempre apoiando as obras sociais da Fundação Libanesa e também os seus eventos, as suas ações. Bom, quero então saudar aqui a presença também do Dr. Ricardo Baruch, que está conosco aqui hoje, nessa mesa desse evento,
representando aqui também a Câmara de Comércio Líbano-Brasileira de Minas Gerais, e cumprimentar o nosso presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano de São Paulo, doutor Guilherme Mata, a Carmen Sfer, Silvia Nasralla, doutor Tiago Chebar, doutor Wilson também, que vão nos presentear hoje com seus conhecimentos aqui nesse debate. Bom, doutor Guilherme, o senhor tem a palavra. Muito boa noite, Frederico. Boa noite também ao Ricardo Baruch e aos meus colegas da Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano. Eu considero hoje uma data histórica. Primeiro, uma data histórica na integração das entidades líbano-brasileiras. E segundo, é um dia de grande... E isso a partir, tenham bem em mente, da visão e do proativismo do Frederico Abu-Rashid, que desde pronto tem se mostrado um grande parceiro, e tenho certeza que vai ser nos anos e muitos anos que hão de vir. Eu digo que é histórico também, porque todos nós sabemos as dificuldades que sentimos com o nosso poder judiciário, sobrecarregado e, portanto, incapaz de atender a celeridade necessária, e muitas vezes com dificuldade de especialização por motivos óbvios nas mais diferentes matérias que por lá passam. E com isso, obviamente, sofrem as empresas, os empreendedores, sofrem os cidadãos como um todo. Felizmente, as soluções extrajudiciais têm se afirmado nos últimos anos no Brasil cada vez mais e se tornam uma tendência irreversível, como uma ferramenta extra para trazer justiça e possibilitar prosperidade para as pessoas. Apesar disso, dentro do âmbito da arbitragem e mediação, nós começamos a ver o padecimento por alguns vícios que têm se apresentado com cada vez maior frequência, do ritualismo excessivo, à burocracia e principalmente aos custos que inviabilizam a resolução de uma lide, a não ser que ela seja multimilionária, normalmente do comércio exterior. Isso acontece principalmente na arbitragem. Então, tendo isso em mente, o convênio que hoje nós estamos celebrando com a Fuliban e com a Câmara de Comércio Líbano-Brasileira de Minas Gerais, traz uma filosofia muito simples. Ela se baseia na excelência técnica, que seja acessível a contendas de qualquer porte. Isso é fundamental. Ela nasce no seio da coletividade líbano-brasileira, tão rica em profissionais e capacidades complementares, mas ela é dirigida e servirá para toda a sociedade, para os associados da Fuliban e da Câmara de Comércio, e aos não associados também, trazendo uma justiça confiável, com celeridade e com economicidade. Devo lembrar que o importante em tudo isso é que a inspiração para esse modelo proposto pela Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano vem do perfil do imigrante de origem libanesa e sírio-libanesa. Ou seja, aquele que chegou normalmente com poucos recursos, trabalhou duro, subiu na vida, normalmente no comércio, na indústria, na prestação de serviços, e se tornou um ente integrado e atuante e de sucesso na sociedade. Porém, sempre
com alguma aversão à formalidade e alguma desconfiança em relação à justiça. Tanto que muitas vezes poderia deixar de resolver uma lide e arcar com o prejuízo pela falta de confiança de uma solução célere e adequada, quando prejudicando os seus negócios. Nós resolvemos e construímos a Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano em torno desse paradigma, ou seja, trazer a melhor solução possível, mas tendo em mente a atender a esse pequeno, médio, de qualquer porte, empreendedor ou cidadão, com a sua questão, de forma que ele tenha uma solução que lhe caiba e que ele não fique com essa pendência. Portanto, vocês vão perguntar como é possível fazer isso. Não é nada muito complicado. Dentro do nosso entorno, dentro da nossa coletividade, nós temos um corpo jurídico e outras especialidades nas mais diferentes áreas de primeiríssima qualidade, todos aptos a serem excelentes árbitros e mediadores, e que compartilham conosco desse mesmo ideal. Portanto, eles emprestam o seu conhecimento, a sua reputação e a sua excelência intelectual, sacrificando ganhos pessoais, ou seja, com honorários mais módicos, assim como a Câmara terá custas mais acessíveis, para que todas essas questões possam ser atendidas a contento. Somado a isso, temos, trabalhando em conjunto, porque, lógico, não poderia ser diferente, os talentos da nova geração, que, felizmente, também nós temos em abundância. Então, Frederico, Ricardo e todos os amigos, os primos, os irmãos, os queridos de Belo Horizonte e de outras partes de Minas Gerais, e eu acredito que juntos eu tenho absoluta certeza do sucesso dessa empreitada, que será uma contribuição à prosperidade geral. E disso nós estamos imbuídos e continuaremos na jornada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Realmente, em primeiro lugar, te agradecer pelas palavras, né? Pelos votos de confiança, né? Que o senhor desejou aqui. E o que eu disse no início, eu repito, né? A Fundação ela tem uma história de 50 anos que caminha ao lado do desenvolvimento de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sempre promovendo o diálogo nos diversos setores, né? Além de sua contribuição na área da saúde, também com uma interlocução política e empresarial forte, né? Eu acredito que esse convênio que hoje nós estamos celebrando, né, possibilitará as empresas que fazem parte do nosso círculo e também além do nosso círculo, né, direto aqui, participar, né, desse empreendimento, né, submetendo as seus conflitos para serem solucionados por aqueles que são dotados, de fato, de capacidade técnica, né, de credibilidade, e é isso que a Câmara de Arbitragem Brasil-Líbano transmite, né? E uma outra coisa, um outro fato de extrema relevância, né, já que nós estamos falando do setor privado, é que ela possibilita o acesso não apenas às grandes empresas, mas às pequenas e médias também, que é algo que também diferencia, que a distingue de outras câmaras que nós conhecemos,
de arbitragem, outras câmaras de arbitragem, que, infelizmente, né, o acesso fica restrito às grandes empresas, aos grandes conflitos de valores mais significativos, né, vamos dizer assim, né, valores milionários, né, e quando muitas vezes o pequeno e o médio tem que submeter ao já abarrotado judiciário e as lides vão se... né, a morosidade natural dos processos judiciais, né, acabam dificultando o acesso à jurisdição, né, também. Então, eu celebro realmente esse nosso convênio. É algo que permitirá, inclusive, pela rede que nós estamos formando, né, empresas que tenham relações em São Paulo, aqui em Minas, em outros estados, né, vão poder usufruir da estrutura que a Câmara possibilita e também que a Fuliban vai poder disponibilizar, eventualmente, para as arbitragens serem realizadas aqui, né, que é também um diferencial que nós estamos propondo através desse convênio. Não é isso? Perfeitamente. Né? Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Paulo Azeredo, inclusive parabenizá-lo, recentemente empossado na Ultramig, como presidente da Ultramig, né, aqui no Estado, que está nos prestigiando com sua presença. Professora Karen Hayek, Selma Sato, e o doutor Nicolau Lupiães Neto, juiz aqui da capital, ele faz o seguinte comentário: a solução extrajudicial de conflitos é sempre menos estigmatizante, mais barato e célere. Falta instituir a cultura. Parabéns aos membros das câmaras de arbitragem. O doutor Nicolau é um exemplo de magistrado aqui em Minas. Ele fez parte do TRE aqui também e atualmente é juiz aqui na capital. Está sempre nos prestigiando. Bom, eu quero passar então a palavra agora para o doutor Wilson, né, que vai falar sobre a arbitragem para nós. Bom, estão me ouvindo? Sim. Sim? Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer. Nós já tivemos, inclusive, uma reunião prévia. Eu pude compartilhar isso com vocês, mas hoje com esse público, né, através das redes sociais, do YouTube, eu quero, antes de mais nada, revelar dos meus laços com Minas Gerais. Eu tenho parte da família que reside em Minas e que já estão em Minas há décadas. E eu realmente conheço Minas Gerais, já estive aí inúmeras vezes e para mim sempre é um prazer enorme estar na presença, ainda que virtual, de mineiros, né? Enfim, porque a Minas está no coração de todos nós, né? Tem um tio meu que se tornou industrial em Minas Gerais, através dele eu realmente conheci os empresários de Minas, a Fundação Dom Cabral, que é uma fundação extraordinária. Enfim, e para nós é um grande prazer poder celebrar esse convênio com a Fuliban e estreitar laços, né? Especialmente em se tratando de uma entidade voltada para também a comunidade libanesa, né? Não somente para a comunidade libanesa, mas tem esse trato especial com a comunidade libanesa, que na verdade está muito presente em todo o país, e levando, né, empreendedorismo, comércio, que é o que está no nosso sangue, né? E evidentemente que os libaneses, inteligentes como são, também estão no ambiente jurídico, né? Aqui em São Paulo, eu devo imaginar em Minas também, nós temos inúmeros juízes, juristas, advogados, professores de direito, que são também de origem libanesa e levam essa inteligência que é muito própria da nossa origem para um ambiente jurídico que é muito bom.
Bom, tanto o Guilherme quanto o Frederico fizeram uma belíssima introdução a respeito da Câmara, né? É uma coisa importante de ser ressaltada aqui, que a Câmara de Arbitragem e Mediação, embora seja jovem, ela já nasce com essa chancela extraordinária da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, que tem mais de meio século de história. Então, isso é um credencial, isso é uma chancela muito importante para a Câmara, que já nasce com essa tradição da Câmara de Comércio, não é? E o juiz que nos acompanha fez um comentário extraordinário a respeito da arbitragem e da mediação, que são métodos extrajudiciais, né, de resolução de conflitos. O que mais me chamou a atenção, que ele diz que são métodos, além de ágeis, né, coisa que nós já sabemos, são também interessantes do ponto de vista econômico, né? Quando a gente fala de criar uma cultura em torno da arbitragem e da mediação, é importante a gente entender a partir da seguinte premissa. Essa ideia de que esses métodos extrajudiciais são custosos, são caros, isso precisa ser urgentemente, alterado. Essa ideia de que é algo caro, isso precisa ser urgentemente alterado, porque fora do país não é. Se você vai para a Europa, para os Estados Unidos, são métodos que são amplamente utilizados, né, por um público altamente heterogêneo. Você tem pequenos empreendedores, empreendedores individuais, quase que informais às vezes, que se valem desse tipo de resolução de conflitos. Tá? Na Inglaterra, enfim, nós temos aqui como também membro da nossa Câmara, que é o Jean Nicolau, que é um defensor do árbitro único, a cultura do árbitro único, para justamente deixar o procedimento ainda menos custoso, né? Mas, no nosso caso, não é retórica, é algo absolutamente verdadeiro, os valores são altamente competitivos, tá? Eu quero aqui, enfim, partir dessa premissa porque tem muitas pessoas que se negam à ideia de enfim, cogitar a arbitragem ou a mediação, porque tem essa concepção, falsa concepção, de que necessariamente vai ser algo custoso. E não é o caso, tá? Não necessariamente é algo custoso, e no caso da Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano, nós tivemos uma preocupação muito especial em ter uma tabela de honorários, tanto de árbitros quanto de mediadores, né? Ou, enfim, a própria taxa de registro da administração do procedimento arbitral ou de mediação, valores altamente acessíveis. Então, eu quero, antes de mais nada, antes de falar da arbitragem propriamente dita, deixar esse conceito aqui como premissa para que as pessoas deixem de se assustar com esse tipo de assunto, pensando no custo. Claro que tem que pensar, mas a gente tem que desmistificar essa ideia, tá? Tratando da arbitragem, o que é importante saber? A arbitragem, ela já era uma prática, enfim, no mercado brasileiro, há 30, 40 anos, mas no final da década de 90, ela foi devidamente regulamentada. Surgiu uma lei, mais recentemente, carinhosamente ganhou o nome de Lei Marco Maciel, que foi o Marco Maciel, à época, que trabalhou justamente para enfim, para o legislativo regulamentar a arbitragem no Brasil, se não me engano, a lei de 97, tá? E é um método de resolução extrajudicial que se dá, sobretudo, em matérias empresariais, tá? Então, contratos empresariais dos mais diversos, tá? Então, você tem contrato de distribuição, prestação de serviços, até infraestrutura, serviços dos mais variados, tá? Na área de construção, direito imobiliário, enfim, contratos empresariais dos mais diversos. E até mesmo, abrindo parênteses aqui, até mesmo no direito trabalhista, no âmbito do direito trabalhista, que não se adotava a arbitragem, com a modernização da legislação trabalhista, também é possível se adotar a arbitragem a partir de um dado valor, né, a partir de um dado conteúdo econômico da demanda trabalhista, também está sendo admitida a arbitragem. Como é que você inicia um procedimento arbitral? Tá? Você, geralmente,
coloca nesses contratos empresariais uma cláusula, que tem nome de cláusula compromissória, e essa cláusula, justamente, ela determina, né, ela estipula que, em havendo qualquer litígio, qualquer dificuldade, né, qualquer conflito, né, em torno daquele contrato, as partes elas vão eleger a arbitragem como o procedimento para se resolver aquele conflito, tá? Você pode, inclusive, nessa cláusula, já especificar a Câmara, a entidade que vai conduzir, que vai administrar o seu procedimento arbitral. Então, por exemplo, a gente coloca a cláusula compromissória dizendo, né, diante de qualquer conflito decorrente deste contrato, fica eleita a Câmara de Comércio Brasil-Líbano, aliás, a Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano, para a administração do procedimento arbitral. Diante disso, você pode, já nessa cláusula, dizer quantos árbitros comporão o tribunal arbitral, são sempre um número ímpar, né? Pode ser 1 árbitro, 3 árbitros, 5 árbitros, sempre um número ímpar. E aqui, reitero, a gente trabalha muito essa cultura do árbitro único, tá? Certamente a Silvia ou a Carmen, mais adiante, vão falar da possibilidade da cláusula med arbit, isto é, a cláusula que ela diz, olha, surgindo algum conflito, façam primeiro, tentem a mediação. E se eventualmente na mediação não se chegar a uma resolução, que então se vá para a arbitragem. Eu sou um grande defensor da cláusula med arbit, eu acho que ela é fantástica, tá? Porque, na verdade, a mediação ela é ainda menos traumática do que a arbitragem ou qualquer outro. Ela não vai para o litígio, né? Você tem um mediador muito bem preparado que vai evitar uma situação um pouco mais gravosa, né? Bom, em relação à arbitragem, continuando, o importante é saber que as partes, elas elegem os árbitros, né? Ou o árbitro, sendo um árbitro único. E, ao eleger os árbitros, evidentemente que a Câmara tem que aprovar, né? Ou a Câmara pode até indicar os árbitros, porque a gente já tem uma lista de árbitros e mediadores, né? Então, as partes, elas podem olhar para essa lista, indicar o que ela entende como sendo um painel arbitral, um tribunal arbitral, ou elas podem indicar profissionais que sequer estejam nessa lista de árbitros ou mediadores. E a Câmara vai analisar e vai aprovar, se for o caso. E um dado muito interessante em relação à arbitragem, um dado que eu considero fundamental, é que você elege, para ser árbitro, aquele profissional que tem expertise diante do assunto. Isso é fundamental. Tá? Quando você vai para o Poder Judiciário, o sorteio do processo, a distribuição do processo, é absolutamente aleatória. Então, de repente, pode cair com um juiz que, por mais competente que seja no Poder Judiciário brasileiro, ele tem dificuldades, não é, em relação a dar vazão ao número gigantesco de processos, mas o dado primordial é que nós temos juízes muito competentes. Mas o direito é muito amplo. O direito é muito amplo. A todo momento surgem assuntos novos. Agora a gente está vendo a questão do direito digital. Hoje eu estava participando de um treinamento da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. São muitos assuntos surgindo a todo momento, né? E aí, quando você tem a possibilidade de eleger o profissional, de indicar o profissional que vai tratar do seu processo, isso é algo fabuloso. E você tem essa possibilidade na arbitragem, tá? Em números gerais, estatísticas e estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça ou até por outras entidades, indica que o tempo médio de duração de uma arbitragem é de 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 anos, tá? O tempo médio. E a gente sabe que o procedimento no Poder Judiciário, um processo judicial, pode levar 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos. Eu tenho um processo
que já está tramitando há 22 anos e está longe de terminar, né? Na arbitragem, isso eu arrisco dizer que é impossível que isso ocorra. Impossível que isso ocorra, tá? E a arbitragem, ela tem esse cuidado, não é, da entidade que está administrando o procedimento de ser uma coisa handmade. É uma coisa muito feita sob medida. Então, você está com alguma dúvida, o advogado está com alguma dúvida, ele liga para a Câmara, sana essa dúvida rapidamente. Eu trabalho com arbitragem, advogo em vários procedimentos arbitrais, e eu sei que é isso. Então, eu estou com qualquer dificuldade, eu ligo para a Câmara, sou atendido na hora, a minha dúvida é sanada, entende? E o bacana é que é feito tudo virtualmente, né? Os e-mails que são trocados com as peças do procedimento arbitral, as ordens processuais, né? Que são as decisões que são dadas ao longo do procedimento arbitral, até que se tenha uma sentença arbitral, é tudo feito virtualmente, e eu digo realmente por experiência própria, é tudo muito expedito, tudo muito rápido, tá? Então, as considerações que eu faço sobre a arbitragem é essa. Quero dizer mais uma vez que eu trabalho com isso há alguns anos e posso dizer que é um método muito seguro, tá? As partes, elas, se eventualmente não cumprirem com a sentença arbitral ela é título executivo, ela se torna um título executivo, você executa a sentença arbitral no Poder Judiciário, tá? Mas é outra coisa que é muito difícil de ocorrer, porque realmente ela tem segurança jurídica, e as partes, elas sabem que se não cumprirem o que está determinado ali, você pode judicializar somente para executar. Aí o juiz, ele vem e diz, cumpra-se, né? Não vai ser um processo para analisar o mérito, um processo de conhecimento. Não é nada disso. O juiz só vai falar, cumpra-se a sentença arbitral, tá? Então, como já se sabe que isso existe, as partes geralmente cumprem o que foi decidido pelo tribunal arbitral. Então, é um procedimento seguro, é um procedimento ágil e é um procedimento também econômico, como muito bem ponderou o juiz que nos acompanha. E, enfim, e no nosso caso, os valores são ainda mais competitivos, porque a gente tem essa ideia de atender não somente os grandes empresários, mas também os pequenos empresários. É isso que eu tinha a dizer. E vou continuar acompanhando aqui muito efusivamente os próximos palestrantes. Presidente Frederico, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Wilson. É uma pergunta que pode ser a dúvida de muita gente. A escolha do árbitro, como é que se dá essa escolha do árbitro? Você tem um corpo de árbitros da Fundação, da Câmara, né? E como é que se dá a escolha? Tem que haver a concórdia das partes? Se um aceita, o outro não aceita? Como é que funciona? O senhor poderia nos esclarecer? Veja só, Ricardo, sua pergunta é muito oportuna, tá? A Câmara, a entidade que vai administrar o procedimento arbitral, ela tem já a sua lista de árbitros, tá? Se você entrar lá, por exemplo, no nosso site, cambl.com.br, você vai já poder verificar quais são os nomes que compõem a nossa lista de árbitros, tá? Como bem disse o nosso presidente, o Guilherme Mata, nós tivemos um cuidado quase que cirúrgico na escolha desses nomes para, justamente, nós temos os medalhões. Então, você tem lá os medalhões, você tem o Lisandra, você tem o Marcelo Adamec, você tem o Flávio Archer, grandes nomes, mas também nós temos nomes de pessoas muito competentes, tá? E que não são esses medalhões e que têm uma disponibilidade até maior, não é? Um tempo, uma agenda um pouco mais disponível e que, evidentemente, com horários arbitrais acessíveis, tá? Então, nós já temos isso, tá? Cada parte indica um nome, tá? Então, são dois litigando, cada parte indica um nome. E a Câmara indica um terceiro nome. Aí você monta um painel arbitral, um tribunal arbitral, são 3 nomes, tá? Se houver
conflito das partes na escolha de um nome, tá certo? Se uma parte impugnar, quem vai ter que decidir sobre esse conflito é a própria Câmara, tá? Mas o que a gente nota é o seguinte: toda vez que a parte indica um nome para compor esse painel arbitral, a Câmara envia para esse árbitro indicado, né? Digamos que ele não esteja na nossa lista de árbitros, tá? Se ele estiver na nossa lista de árbitros, a gente já tem um conhecimento da biografia dele, do que ele pode fazer, se tem algum impedimento. Se for um profissional que não esteja na nossa lista de árbitros, a gente manda uma ficha para ele, que ele vai ter que preencher, e aí a Câmara já vai ter noção se ele teria algum impedimento, se ele tem alguma dificuldade de assumir aquela função. Então, se houver algum conflito, é algo que a Câmara vai poder resolver muito, muito facilmente, tá? Então, basicamente é isso. Se for um painel de 3 árbitros, que é o mais corriqueiro, o mais tradicional, cada parte indica um nome e a Câmara indica um terceiro, tá? Formando assim um painel arbitral de 3 nomes. Se for um árbitro único, a tendência é a Câmara indicar um nome e as partes anuírem, tá? Ou as partes de comum acordo indicarem esse único nome. Bom, eu vou pedir, as pessoas estão manifestando aqui, até às vezes pelo meu WhatsApp, então eu vou pedir para as perguntas ficarem ao final, para a gente tentar cumprir o horário, e eu vou passar a palavra para o doutor Tiago, para as suas considerações ainda sobre o tema arbitragem, e na sequência nós falaremos sobre a mediação, que é um outro instrumento que o Dr. Wilson, inclusive, falou aqui rapidamente, que será a doutora Silvia falará sobre a mediação e a doutora Carmen. Então, passo a palavra para o doutor Tiago. Muito obrigado, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade, doutor Frederico e doutor Ricardo. Uma grande honra para todos nós estar aqui conversando com vocês sobre esses temas, e uma grande honra também ter firmado essa parceria que tem tudo para ser bastante exitosa para os dois lados. Acho que após tantas explanações brilhantes aí do Matter, do Wilson, só alguns complementos sobre a arbitragem que eu acho pertinente aí só para ficar mais claro. Acho que vantagens que existe, né, além das que o Wilson pontuou muito bem, da especificidade do assunto, né? E acho que o que eu gostaria de chamar bastante atenção é sobre o procedimento em si, né? Enquanto no judiciário, como tem que ser, o procedimento ele é único para todos, né? Ele tem que ser assim, ele é uma coisa rígida. Na arbitragem ele é totalmente flexível. Ele se amolda ao interesse das partes. E isso pode vir muito a atender categorias específicas do comércio ou de qualquer outra atividade. Você pode ter um procedimento feito exatamente para aquela demanda específica, aquele tipo de situação específica. Inclusive, acho que um ponto bastante relevante, que até o Dr. Frederico falou um pouco no início, que acho bastante importante a gente frisar, é a questão da competência. Na arbitragem, você não tem essa barreira da competência territorial. Então, você pode ter partes do mundo inteiro, a rigor. Então, um contrato com alguém de qualquer estado do Brasil, de qualquer outro país, pode ser regido aqui, ser conduzido um eventual conflito pela Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano, sabendo também que o procedimento ele não precisa ocorrer em um lugar só, onde é sediada a Câmara. É interesse das partes. Você pode ter uma audiência em São Paulo, uma audiência em Minas, uma audiência em Paris, se as partes assim concordarem, assim quiserem. Pode ser feito de forma eletrônica, pode ser feito de forma presencial. Então, as partes, elas passam a ter esse poder de fazer esse regimento como um todo, de ditar as regras conforme a conveniência deles para a solução desse conflito. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, que dá essa flexibilização e até que ajude aí até a gente conseguir firmar
parcerias com diversas outras entidades ao redor do mundo inteiro, porque é um procedimento que não tem essa barreira da competência territorial. Então, e também do próprio procedimento em si. Então, acho que esse é um ponto bastante interessante que a gente tem que pontuar. E acho que aqui essas parcerias são boas porque a gente tem um grande desafio, acho que de todos nós, que é popularizar a arbitragem, a mediação, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que todo mundo tenha acesso à informação, saiba exatamente o que é, tire esse preconceito de que é algo caro, que é algo só para demandas enormes, só para questões complexas, e que não para falar que é melhor ou pior que o judiciário, acho que não é isso, mas que a parte, quem se vale disso, possa saber exatamente as alternativas que tem e escolher com informação se vai para o judiciário, se vai para a arbitragem. Acho que aí nas sucessoras aí no discurso da mediação, acho que a mediação, o desafio é maior ainda, porque a arbitragem, bem ou mal, ela já está mais falada e tudo mais. A mediação, que é um instrumento excepcional, ainda está caminhando um pouco mais lento, acho que tem tudo para aumentar agora. Então, acho que o desafio nosso aqui de parceria, de fazer esses eventos, é muito importante, exatamente para quebrar essas barreiras, para democratizar a informação do que é, do sistema, de como funciona, para que todo mundo possa livremente optar. Aqui a gente está mostrando a arbitragem como um instrumento, é mais um instrumento que qualquer um que tenha uma questão comercial, uma parceria, um contrato, pode ter a mão para resolver de uma forma célere, de uma forma que ele, o parceiro ou a parte contrária vai poder definir e amoldar da melhor forma que atenda a todos. Tá? Então, acho que são esses pontos aqui, não vou me alongar mais, para a gente poder ter mais tempo aí para falar de mediação, que é um assunto muito importante. Agradeço muito a todos aqui, estamos à disposição para perguntas e esclarecimentos ao final. Obrigado, doutor Tiago. Bom, vou passar a palavra já direto para a doutora Silvia. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Frederico, por essa oportunidade. É um prazer estreitar os laços com a Fuliban, né, porque temos libaneses, assim, os libaneses muito empreendedores em todas as áreas, assim, sendo a comunidade de Minas Gerais, aqui em São Paulo, espalhada pelo Brasil, pelo mundo. Aliás, a comunidade libanesa aqui no Brasil é uma das mais importantes no mundo, né? E são sempre muito empreendedores, inovadores, sempre muito abertos aos diálogos, eles sabem que é melhor uma boa conversa e que é muito melhor um bom acordo do que uma briga longa e custosa. Tanto é que uma vez me foi dito, numa reunião com o Guilherme, com pessoas no Líbano, que nos próprios vilarejos já tem alguém que serve como o mediador nato para resolver as brigas, as contendas entre as pessoas daquele vilarejo. Como disse o doutor Nicolau, foi o doutor Nicolau, né, que você falou, doutor Frederico, é uma cultura ainda recente a da mediação, né, que vem com a Lei 13.140 de 2015, ela ainda é bastante recente, ainda não é totalmente conhecida, não é totalmente expandida. A arbitragem já fincou o pé, ela já está caminhando de formas eretas. Nós, da mediação, ainda estamos em plena expansão para fazer o Instituto ser mais conhecido. Como o Tiago estava falando, tem a flexibilidade e a não competência territorial na arbitragem, e também na mediação, até mais. Por não ter a competência territorial, pode-se fazer uma mediação com alguém aqui de São Paulo, com alguém em Beirute, alguém em Belo Horizonte, alguém no Acre, alguém em Nova York, porque não tem essa competência, e essa flexibilidade é muito importante. O que eu considero mais importante da mediação, e minha colega Carmen vai aqui também falar, é a autonomia da vontade, que mesmo a arbitragem sendo um instituto fantástico, a autonomia da vontade tem mesmo é na mediação. Porque o que acontece no judiciário, além de longo e custoso, vai ser um juiz que muitas vezes não está não tem grandes esclarecimentos daquele caso, porque o caso chegou na vara dele, mas
Ele só está lendo o que está no papel, e nós, advogados, sabemos que o papel aceita tudo, muitas vezes colocam tantas nuances que desviam do verdadeiro objeto e do que as partes querem, do que as partes necessitam de verdade. O que faz a mediação? São as partes que vão definir como é que elas vão chegar ao acordo, se querem o acordo ou não. É autonomia da vontade. O mediador não dá sugestões, o mediador não age de forma parcial. Através de técnicas, ele vai conduzindo as partes a poderem dialogar de uma forma que cheguem a um acordo. É muito importante também que talvez não seja essa expertise da arbitragem, mas é muito importante que o mediador seja conhecedor da matéria com a qual ele está lidando. Se for no campo societário, que ele saiba do societário, se for no campo familiar, que saiba do familiar, se for na recuperação judicial, que ele saiba da matéria de recuperação judicial, para ele poder melhor conduzir o processo e também conhecer a linguagem. A mediação é menos custosa ainda do que a arbitragem, aliás, ela é bem mais célere. Se a arbitragem vai de 1 ano e meio a 2, dependendo da vontade das partes, pode-se resolver aquela contenda na mediação em 2 meses, 3 meses, 6 meses. O caso da Oi eu acho que foram 6 meses, eu não me lembro exatamente, era uma coisa imensa. Então, é bem vantajoso. O Wilson falou também das cláusulas escalonadas, da Med-Arb. É muito interessante que, se você não conseguir resolver tudo na mediação e querer ir por uma arbitragem, é muito possível. Como também a Arb-Med pode-se parar, não parar, suspender na metade a arbitragem. Alguns casos, algumas partes podem ir para a mediação. Elas podem, inclusive, serem resolvidas na mediação, e se não forem, algumas partes são e outra parte vão para a arbitragem. Então, cada vez isso está se mostrando cada vez mais vantajoso, mais flexível, e são as partes que vão decidir o que é melhor para elas. Bom, eu, como mediadora, trabalhando com mediação há anos, é claro que eu sou fã, vou defender, porque é aquilo que eu sou apaixonada em fazer. Então, eu vou deixar a Carmen falar o resto dos outros princípios que nós temos de outras partes da mediação. Muito obrigada. Obrigado, doutora Silvia. Agora com a palavra a doutora Carmen. Obrigada, Frederico. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar hoje nessa comemoração, depois de assinar esse convênio tão importante. Depois do que a minha colega e amiga Silvia falou, fica pouco para explicar, mas eu queria só acrescentar justamente a parte dos princípios. A Silvia nomeou o princípio da autonomia da vontade das partes, é o princípio retor da mediação. Existem outros princípios que resultam muito vantajosos para os participantes da mediação. Um deles é a confidencialidade. A confidencialidade é uma característica que também a arbitragem compartilha. Esses dois métodos de resolução de disputas, a diferença do processo judicial, eles são confidenciais. Então, tudo que é discutido dentro desses processos, e agora vou me referir mais para a mediação, fica dentro do processo. Todos os participantes vão assinar um compromisso de confidencialidade. E no caso da mediação, o único que eventualmente poderá ser público, e falo eventualmente quando aquela mediação vai ser, por exemplo, homologada no judiciário, é o resultado, o acordo. Mas os detalhes, que às vezes podem ser de muito valor, segredos industriais e similares, eles vão ficar dentro da mediação. E tão confidencial assim, que, pelo menos eu, na minha prática, quando eu termino uma mediação, eu não deixo passar nem 5 dias, quando eu destruo tudo
toda a informação, seja eletrônica ou física, relativa a essa mediação. Até a lei estabelece que o mediador não pode ser chamado como testemunha em um processo judicial para falar sobre os assuntos ventilados na mediação. Então, isso é uma vantagem incrível dos dois métodos, vale falar isso, né? Outro princípio muito, muito importante é o princípio da boa-fé. As partes, os participantes da mediação, quem tem o conflito, seus advogados e qualquer outro que for participar na mediação, tem que manter sempre muito à frente de si mesmo o princípio da boa-fé. E o mediador, que é um terceiro, independente e imparcial, ele vai velar para que esse procedimento respeite aquele princípio. Porque esse vai ser um procedimento reitor que vai permitir que todo mundo se respeite e que ninguém tire vantagem pelo fato de estar em mediação. Mas vamos lá. Qual seria a diferença primordial entre a mediação e a arbitragem? A diferença é que a arbitragem é um método heterocompositivo, igual do que o processo judicial, nesse sentido. O que significa? Um terceiro, o árbitro, ou o tribunal arbitral, quando é mais de um, vão decidir sobre qual é a resolução, a solução daquela disputa. Na mediação, em câmbio, são as partes as que, auxiliadas pelo mediador, vão chegar numa solução que é válida e legítima para eles. A doutrina nacional comparada e a prática tem demonstrado que soluções consensuais chegadas dessa forma pelas próprias partes do conflito são muito bem aceitas e respeitadas, porque é o resultado de um diálogo restabelecido, de conexões reencontradas. A comunicação estava abalada, mas aí o mediador aplicou algumas técnicas e conseguiu restabelecer. Para entrar num processo de mediação na Câmara é muito similar com o que o Wilson explicou a respeito da arbitragem. Então, não vou entrar nessa seara, mas eu queria fechar minha fala explicando o seguinte: hoje a mediação não só está no Código de Processo Civil e tem uma lei, ela também está especialmente mencionada na nova Lei de Recuperação Judicial e Falências, que permite, pelo menos em 5 hipóteses muito produtivas, ter a mediação para o soerguimento da recuperanda e para uma maior economia, a Lei Geral de Proteção de Dados, as novas normas relativas ao consumidor e a Lei de Licitações Públicas também. E eu espero que no futuro tenhamos muitas mais reconhecendo, mas a mediação pode ser aplicada para qualquer disputa, embora a lei não mencione, porque temos uma lei geral. Então, fica o convite para considerar, as faculdades de Direito estão ensinando mediação, então, os advogados que ainda estão um pouquinho na dúvida, vão se encontrar no futuro com outros advogados que vão querer ir para a mediação. Ela chegou para ficar. Muito obrigada. Excelente. Eu tenho aqui algumas perguntas que já me foram formuladas, mas antes eu quero agradecer aqui também a presença do doutor Odair, advogado, nosso colega, doutor Marcel Alves também, advogado, descendente de libaneses, advogado do interior de Minas, em Lavras, que está nos acompanhando aqui também, Mara Garcia, a professora Marli Marson. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a audiência. Uma questão que eu acho que é muito interessante, que me foi feita aqui, é sobre a escolha do mediador e do árbitro
sobre a formação desses profissionais. Se seriam profissionais necessariamente da área do direito ou se poderiam ter outra formação desde que sejam da confiança das partes. Eu acho que quem puder responder, a palavra está franca. Eu posso responder. Olha só, na verdade é o seguinte, a lei ela não traz nenhuma limitação a nível de formação para esses profissionais, tá? Inclusive, existem doutrinadores que defendem a ideia de você trazer economistas, engenheiros, etc. A minha visão pessoal, a minha visão particular é que, para o exercício da função de árbitro, tá? Depois eu quero ouvir o que a Silvia e a Carmen têm a dizer em relação à mediação. Mas para o exercício da função de árbitro, é importante que a formação seja jurídica, tá? Por quê? Porque o procedimento, ele segue o rito do processo civil, entendeu? O procedimento, eu digo, você se pauta no processo, entende? Embora não seja poder judiciário, tá? Agora, evidentemente que no curso de um procedimento arbitral, você pode ter a perícia. Aí a perícia será chamado um engenheiro, será chamado um economista, será chamado um contador, entende? E diferentemente do Poder Judiciário, em que o perito é um profissional de confiança do juiz, isso é um dado importantíssimo aqui que eu estou dizendo, hein? Isso é fundamental. No Poder Judiciário, quem define o perito é o magistrado. Na arbitragem, é de comum acordo, as partes opinam quem vai ser indicado como perito. Às vezes até são as partes que indicam e a Câmara se manifesta, entende? Então, quer dizer, isso é uma grande diferença. Então, na minha avaliação, tá? E aí eu peço Vênia para discordar de doutrinadores que pensam diferentemente de mim, mas eu acho que o ideal, no caso de árbitros, é que eles tenham formação jurídica, né? E aí, quando acontecer a perícia, e aí as partes vão indicar um engenheiro, um economista, um arquiteto, entende? Essa é a minha visão, tá? Mas a lei não traz limitação, enfim, nenhuma restrição ao fato de você tentar trazer como árbitro, indicar como árbitro um profissional que não tenha formação jurídica. Acho que Eu posso complementar, desculpa, Imagina. na parte da mediação? Por favor, Tiago. Não, só para completar aqui, como o Wilson disse, não há obrigação. Acho que a grande questão, né, por conceito, a arbitragem é você abdicar do judiciário e passar o poder decisório a um terceiro, que acho que o principal a palavra é confiança. Um terceiro que as partes confiem que é capaz de resolver aquela demanda. Obviamente, na prática, isso acaba caindo para algum advogado, alguém com formação jurídica, por conta dessa facilidade em falar, em entender o procedimento, no próprio de dizer o direito, mas só que não é uma obrigação. Acho que o que é obrigatório é a confiança das partes naquele terceiro para resolver o seu problema. E perdão aí, acabei te cortando, Silvia. De jeito nenhum. É que também na mediação não há obrigatoriedade de ser um advogado. Na minha opinião, eu acho que algumas profissões ajudam muito naquilo que está sendo discutido. Eu sou muito a favor da comediação. Por exemplo, em contratos de infraestrutura, em questões de infraestrutura, é muito bom ter um mediador engenheiro e um mediador advogado, porque isso ajuda muito. A minha amiga e colega Carmen faz muita recuperação judicial. Então, ela foi a fundo, ela é advogada e estuda recuperação judicial. Eu faço muita societária, muita dissolução societária. Então, eu estou fazendo curso de especialização em societário, porque é muito importante que você saiba da matéria. É muito bom ter um psicólogo numa mediação familiar. Então, a comediação ajuda muito, porque muitas vezes o profissional daquela área também está muito viciado com os olhos da lei,
porque você já está ouvindo aquilo, você já está pensando, mas isso não é possível, será que o juiz vai homologar, será que isso, será que aquilo? Então, é muito bom ter um comediador que não seja da sua área, porque ele vai ter uma outra visão, e isso enriquece muito a mediação, porque em todas as relações e relacionamentos humanos existe algo que é inerente, sempre será, que é a emoção. Então, nós temos também que saber lidar com as emoções, seja na recuperação judicial, a Carmen pode falar, tem muito da emoção, porque a sua empresa é o seu filho, na familiar, na dissolução societária, no contrato de infraestrutura, nas relações de consumo também. Então, esse é meu ponto de vista. Eu não sei qual é o de vocês, a Carmen também aqui pode complementar, mas eu acho que a comediação, tendo 2 mediadores, ajuda muito. Depende também do tamanho da contenda, porque muitas vezes fica caro para a parte. Mas o mediador tem que saber tomar a distância, vestir o chapéu de mediador, não de advogado, não de engenheiro, não de psicólogo, e olhar sem olhos viciados. Bom, esse é o meu ponto de vista, né? Agradeço vocês trazendo de vocês. Eu concordo com a Silvia completamente. Quando o assunto requer uma comediação interdisciplinária, é de grande valor. Agora, o mais importante do mediador não é tanto a profissão é importante, os conhecimentos são muito importantes, mas o mais importante do mediador é uma formação sólida e uma permanente busca para se manter atualizado, porque são habilidades daquelas que a gente chama brandas, né? São soft skills, para acolher as partes e criar aquele ambiente em que ele vai conseguir restabelecer uma confiança que ficou abalada. E isso é uma habilidade, não tem um livro que vai ensinar isso. Ele precisa de muita prática e ele precisa de sempre se manter atualizado com cursos, com, ensinamentos, etc. Então, só para complementar a fala da Silvia. Desculpa, o Tiago queria falar. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Bom, uma outra dúvida aqui é com relação à assessoria de advogados. Nós sabemos que no judiciário é necessária a presença dos advogados e a parte que sai derrotada no processo arca também com sucumbência, né? Existem esses ônus tanto na mediação quanto na arbitragem? Quem que pode responder? Na mediação não tem a sucumbência, mas nós, mediadores, gostamos de ter advogados presentes, porque mesmo sendo advogados, nós nunca damos que tem isso da confidencialidade, tem imparcialidade, nós nunca podemos também depor em juízo, a não ser que sejamos realmente, que o juiz nos, sabe, que nós sejamos notificados, intimados a comparecer em juízo. E mesmo assim, muitas vezes não somos obrigados a responder, a não ser que tenha um crime que nós temos até que suspender, parar, interromper a mediação. A parte na mediação, ela não tem que pagar a sucumbência, ela não paga o advogado da outra parte, ela paga os honorários do seu advogado. O que é muito interessante que os advogados continuam a manter os seus honorários com os seus clientes, eles continuam orientando e aconselhando os seus clientes, eles fazem parte do processo de mediação, os advogados são uma grande ajuda para os mediadores. Quando não querem ser, é uma dor de cabeça muito grande para os mediadores, porque temos, assim, que acolhê-los para serem, mas não, e eles mesmos, no extrajudicial, eles vão homologar junto ao juiz, porque o acordo que é firmado na mediação é um título executivo. Então, eles vão na extrajudicial ao juízo e eles mesmos vão homologar.
E vale como título executivo, tem as suas multas, tem as suas cláusulas penais, tem tudo. E no judiciário, quando é feito dentro do fórum, já é homologada lá mesmo. Aquilo já vai direto para o juiz, o termo é feito na mediação, junto com os advogados. Eu tenho o hábito de fazer junto com os advogados. Eu peço para que eles façam um termo comigo para não haver dúvidas ou para até evitar qualquer possível parcialidade ou para ter total transparência. Então, mas não há a sucumbência, não há da outra parte. Cada parte é responsável pelo seu advogado. Agora, a arbitragem, o Wilson e o Tiago podem responder. Então, sobre a questão da sucumbência na arbitragem, veja só, cada parte é responsável também pelo seu advogado, tá? Pelos honorários pagos aos seus advogados, e é uma questão contratual que a parte vai resolver com o seu advogado, tá? A sucumbência, ela pode estar prevista ou não na convenção arbitral, no termo arbitral, isto é, quando inicia um procedimento arbitral, as partes elas vão assinar um documento, tá? E os advogados também, determinando quais serão as regras próprias, procedimentais daquela arbitragem, tá? Geralmente é algo padrão, tá? E aí só alteram as datas, né? Enfim, as datas das etapas, isto é, alegações iniciais, respostas às alegações iniciais, réplica, tréplica, enfim, as datas em que ocorrerão cada etapa processual, tá? E geralmente se coloca na convenção arbitral os honorários sucumbenciais, tá? De todo modo, se as partes não concordarem, de comum acordo, elas vão estabelecer que os honorários sucumbenciais não serão devidos, tá? Mas respondendo objetivamente, existe ou não sucumbência? Depende da convenção arbitral. É as partes que vão criar essa convenção arbitral, esse termo arbitral, que será assinado conjuntamente, tá? É algo combinado entre as partes. E só complementando, na mediação não tem eu perdi, você ganha. Não tem uma parte perdeu, outra ganhou. A mediação, ela tenta chegar a um acordo. Então, é por isso também que não tem a sucumbência, porque não é como a sentença arbitral foi favorável a um, ou um ganhou o processo, o outro perdeu. Então, isso também, tecnicamente, então, não tem como ter sucumbência. Ótimo. Eu quero... nós já são 8h10, né? Já passamos até do tempo, mas é um assunto que desperta muita curiosidade, principalmente daqueles que não estão familiarizados com o tema, né? E um dos objetivos desse evento é justamente difundir a importância do instrumento e da nossa parceria, do nosso convênio aqui em Minas Gerais. Então, como nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né, o acesso, né, ficou mais difícil, mais comprometido para as partes, né? E uma das questões é justamente sobre a viabilidade de se realizar a arbitragem ou a mediação pela via virtual. A gente viu que o judiciário está ainda se adaptando, né, com as suas dificuldades, mas está, né, conseguindo, na medida do possível, realizar audiências virtuais, sustentação oral virtual. Na arbitragem, na mediação, através desse nosso convênio, nós vamos conseguir realizar também essas audiências e esses procedimentos virtualmente? Frederico, eu gostaria de responder. Desculpa, Wilson. Não, pode falar, por favor, Carmen. Hoje, a partir da pandemia, praticamente todos os procedimentos de arbitragem e de mediação são online. Temos tido que nos adaptar, mas está funcionando muito bem. De fato, grandes câmaras e organismos internacionais de arbitragem e mediação já publicaram recomendações para proteger a privacidade das partes, a cibersegurança e para estabelecer certos rituais, porque naturalmente é diferente ter um processo arbitral ou de mediação presencial que um virtual,
mas funciona perfeitamente bem. Eu estou conduzindo mediações, e tenho certeza que a Silvia também, de maneira virtual desde o começo da pandemia. Então, não tem problema nenhum. Obrigada. E na arbitragem também, é tudo virtual, né? Inclusive, eu também participo de procedimentos arbitrais em outras câmaras e até as audiências são também eletrônicas, são virtuais, tá? Evidentemente que a gente tem que respeitar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas as câmaras, elas já se adequaram a essa nova realidade e sim, realmente tudo feito via de regra. O que a gente estipula tudo será eletrônico, tá? E a exceção, se a parte assim requerer, é que algo seja feito presencialmente, mas a regra é que seja tudo virtual. Gente, dito isso, eu quero que vocês continuem, tá? Mas eu vou precisar me ausentar para um outro evento. Quero dizer que foi um grande prazer conversar, dialogar com vocês. Estou em uma companhia aqui de altíssimo nível. Mais uma vez, parabenizar o Dr. Frederico, saudar o nosso presidente, o Guilherme Mata, e estou sempre à disposição de todos. Continuem, tá? Eu é que devo sair. Um grande abraço a todos. Ótimo. Tá bom, obrigado, doutor Wilson. Bom, eu tenho mais uma pergunta que é relacionada ao tempo. Uma outra questão que as pessoas ficam muito receosas é com a duração dos processos, né? O tempo médio de duração de um processo de arbitragem e também os processos de mediação. Quem que poderia? Doutor Tiago. Vou falar sobre a parte da arbitragem. O tempo, como a gente colocou, vai estar muito atrelado à complexidade da causa e as próprias partes que vão definir esses prazos, né? Então, casos mais complexos, a tendência é que os prazos sejam mais alongados. Casos mais simples sejam mais curtos, mas isso vai depender da vontade das partes, né? Quando logo no início do processo é feita uma convenção de arbitragem, um termo de arbitragem, que ele vai já fixar todas as datas das alegações iniciais até a sentença. Inclusive, outra diferença bastante importante, que na arbitragem os árbitros também têm prazo, muitas vezes prorrogável por mais tempo, mas não é como no judiciário, que ainda que formalmente exista, mas é um prazo impróprio, né, que acaba muitas vezes não sendo cumprido pelas questões burocráticas e própria dificuldade dos cartórios, de organização, do volume imenso. Na arbitragem já é fixado o tempo, então, do início do procedimento, você já sabe o tempo máximo que aquilo vai durar. Lógico, existem arbitragens que duram um pouco mais, geralmente quando você tem alguma perícia muito complexa, que aí no próprio decorrer do procedimento, as partes de como o acordo vão verificar aquela situação complexa ou dificuldade de alguma questão e vão alongar mais esses prazos. Mas acho que talvez aí um grande ponto da arbitragem é a previsibilidade. Então, pode durar muito ou pouco, mas é previsível. As partes, na largada, já sabem quanto vai durar, e esse tempo é pela conveniência delas e da própria demanda. Mas, em média, como o Wilson colocou no início, uma arbitragem demora cerca de 1 ano e meio até 2 anos, e lembrando que na arbitragem não há recurso, né? Então, a decisão ela é definitiva. Então, o processo ele termina nesse prazo, né, com a sentença. Na mediação depende também, né? Se é entre 2 sócios, pode ser muito mais rápida, em 3, 4, 2, ou até na primeira sessão ela pode terminar. Se é uma disputa dentro de uma empresa familiar e tem vários participantes, pode demorar mais, porque na mediação nós também fazemos as sessões privadas, falamos com uma parte, falamos com outra, que muitas vezes as partes não querem trazer algumas informações para as sessões em grupo, para as audiências em grupos. Então, aí pode demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas depende muito da vontade das partes, da resistência das partes. Mas é bem mais célere, né? As disputas mesmo em propriedade intelectual também acabam sendo rápidas, acaba sendo 1 mês, 2 meses, é muito mais rápida.
A Carmen pode falar de recuperação judicial, porque é o que nós chamamos de multipartes, né? Que são muitos envolvidos. Quando tem muitos envolvidos, é mais demorado. Mas nada que se compare a um processo judicial. A Carmen pode complementar. Porque depende de quantas partes estão envolvidas e da vontade das partes a resolverem. Mas também não pode ser tão demorado, né, Carmen, porque tem assembleia, e tem um prazo para assembleia, tem um stay period, mas a Carmen pode falar melhor. Não, é justamente isso, Silvia. Obrigada. Na mediação, na recuperação judicial, e até no que é chamado de negociação antecedente, que é antes de entrar com o pedido da recuperação judicial, trata-se de um processo de resolução de disputas multiparte, não são duas pessoas, é a recuperanda com todos os credores, tá? Então, aí é um pouquinho mais complexo, aquilo requer de um desenho especial, tá? Que o mediador faz e que ajuda a fazer mais eficiente a mediação. Ela vai demorar mais pelo número de pessoas, tá? E também influi muito a vontade. Tem credores que querem participar, outros que não entendem o que é a mediação, não querem participar. Mas uma coisa é certa, vai acabando o stay period, qualquer momento vai ser chamada a Assembleia Geral de Credores. E ninguém quer chegar na Assembleia sem um plano negociado. E a mediação, é uma grande oportunidade para negociar um plano que vai ser aprovado na recuperação judicial. A mediação oferece também a oportunidade de transformar a recuperação judicial em extrajudicial. O que acontece quando eu já tiro do judiciário, se eu não chegar a um acordo com meus credores, eu não vou para a falência, que é uma das consequências do plano não ser aprovado na Assembleia Geral de Credores. Então, não tem custas também, não. Então, tem todo um mecanismo e um desenho que é feito em prol do soerguimento do empresário, mas também tem que ser feito dentro de um tempo para ser sério e para que aquilo tenha uma legitimidade. Então, também não vai demorar tanto. É isso. Eu fico imaginando, né? Nós estamos falando aqui do lado das recuperações, né? O direito de família também, que permite a mediação, né? No direito ambiental, né? Nesses grandes problemas que nós tivemos aqui em Minas, né? Com a barragem que rompeu, né? A mediação teria sido espetacular para a solução, né? De problemas que afetaram diversos negócios, a vida de várias pessoas, milhares de pessoas, né? E certamente a mediação teria dado maior celeridade, né? O próprio tribunal aqui de Minas, junto com o Estado e com a Vale, fez todo um processo para se alcançar o acordo final com a Vale, agora recentemente aprovado na Assembleia, né? Então, mas mesmo assim, os individuais, aqueles que foram afetados diretamente, poderiam ter sido, né, contemplados pela mediação direta entre Vale e os atingidos, né? Exatamente, Frederico, exatamente. A mediação é um veículo incrível. Até na recuperação judicial, pode ser trazidos para a mediação assuntos que não são diretamente relacionados com a recuperação. Você pode ter um credor com extraconcursal, extra-recuperação judicial, que também vai entrar na lista de credores, e você pode conversar e negociar na mediação com ele sobre esses outros assuntos, porque a recuperanda vai ter que pagar todas as suas dívidas. Então, o processo judicial restringe o que pode ser discutido. A mediação amplia para dar uma solução mais completa e que seja sustentável no tempo.
E só complementando também, acho que para esse momento pós-pandemia, a mediação foi um instrumento formidável, porque a gente está numa fase de renegociação de quase todos os contratos que todo mundo tinha, de renegociação de dívidas, de planos de recuperação e tudo mais, e que se tudo isso for por litígio, o país para, né? Todo mundo vai travar. Então, nesse ponto, acho que a mediação tem aí teremos muitas mediações aqui para frente, que é o caminho, é a negociação, né? É um problema comum que afetou a todos, então todos já partem de início de uma disponibilidade maior de negociar. Então, acho que também tem esse momento talvez seja bastante bom para se valer da mediação. A mediação é uma negociação assistida, né? O que o mediador faz é ajudar as partes a negociarem. Agora eu vou precisar me despedir de vocês, eu tenho realmente um compromisso que eu preciso estar, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, doutor Frederico, obrigada a todos, obrigada ao nosso presidente, Guilherme Matter. É sempre um prazer estar com vocês, Tiago, Carmen, Ricardo. Muito obrigada e até uma próxima. Prazer reencontrar. O prazer foi meu. Eu quero agradecer, né, a todos também, nós já estamos encerrando aqui. Não sei se, Ricardo, você queria fazer alguma pergunta, alguma colocação, não? Frederico, eu só queria aqui fazer um registro de agradecimento aos nossos colegas de São Paulo, que certamente haverão de nos auxiliar nesse propósito, e que é grande, né? A gente está vendo aí, e vimos através dessa live de hoje, a importância desses instrumentos de pacificação social, né? Se o judiciário não dá conta de trazer essa pacificação social, e nós sabemos que o judiciário tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, a sociedade civil pode também encontrar mecanismos de solução desses conflitos. E a sociedade civil encontra na mediação e na arbitragem os mecanismos adequados para a solução dessas controvérsias. Então, ficam os nossos agradecimentos aos nossos colegas, doutor Guilherme, Tiago, Carmen, Wilson e todos, né, que se envolveram, estão se envolvendo nesse projeto que é muito desafiador. Então, eu queria fazer esse registro. Obrigado. Bom, passar a palavra para o nosso presidente, doutor Guilherme, por favor. Meu querido Frederico, Ricardo, gostei muito das suas palavras e estava pensando o seguinte: se essa longa crise e isolamento que nós estamos vivendo serviu para alguma coisa, foi para nos aproximar. Então, hoje, nós estamos falando de arbitragem e mediação, que independe do local onde ocorre. Por força da maior catástrofe sanitária em 100 anos, que nenhum de nós e nem dos nossos pais tinha vivido, nós fomos obrigados a ver como nós estamos unidos, como nós precisamos salvar as relações que estão por trás desses contratos em risco, e como nós podemos trabalhar, ainda que isolados, no sentido de fazê-lo. Nada substitui o encontro olho no olho, nada substitui o calor humano, no qual o elemento libanês, o elemento sírio-libanês, excede, como a gente bem sabe, né, na sua hospitalidade, na fartura e tudo mais, mas nós aprendemos que mesmo na intempérie nós podemos fazer diferença. E essa parceria com a Fuliban, com a Câmara Líbano-Brasileira de Minas Gerais, há de ser histórica e contribuir muito para o sucesso de todos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Obrigado. Bom, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Em breve, nós vamos disponibilizar no site da Fuliban e nas nossas redes sociais todas as informações relativas à Câmara de Arbitragem, e também aqueles que tiverem outras dúvidas podem nos contactar através dos nossos canais, né?
e vamos tocar para frente esse projeto, né? Tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Uma boa noite a todos e até a próxima.